O Feliz News está começando e os destaques do dia são: prefeitos do RN aguardam verbas extras do leilão da seção onerosa. Serasa negociará dívidas em Natal e o RN é o estado que mais mata jovens no Brasil. Confira todas as notícias agora. Os prefeitos do Rio Grande do Norte aguardam com expectativa o leilão do excedente de seção onerosa do pré-sal. Com o certame marcado para o dia 28 de outubro, a estimativa é que a arrecadação seja o equivalente a 2 folhas do repasse do Fundo de Participação dos Municípios para cada uma das 167 prefeituras potiguares. Segundo dados do governo federal, a arrecadação total do negócio será de 106,6 bilhões de reais com a disputa. Do total de recursos, cerca de 15% será distribuído com todos os municípios do país. A partilha será feita de acordo com o coeficiente do FPM de cada cidade. De acordo com a União, segundo o cronograma atual do leilão, o pagamento e o envio do comprovante dos vencedores terá que ser feito até o dia 27 de dezembro. Já as assinaturas dos contratos estão previstas para o dia 31 de março de 2020. A governadora Fátima Bezerra assinou na semana passada um decreto para disciplinar a ação da Polícia Militar em casos de cumprimento de ordens judiciais de reintegração de posse coletiva. A partir de agora, as ações terão de ser comunicadas de forma prévia para a governadora. Segundo o decreto estadual, além da comunicação sobre a integração, a Polícia Militar também deverá elaborar um plano de execução para realizar ações de reintegração de posse coletiva. Os responsáveis pela operação terão de elaborar um documento com as informações sobre a data prevista para a operação, estrutura policial a ser empregada e os dados sobre a área que será reintegrada. O decreto estadual foi publicado 2 dias após policiais militares e policiais rodoviários federais desocuparem uma área de proteção ambiental localizada às margens da BR-406 em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Uma decisão judicial determinou a retirada imediata de um grupo de 30 famílias que fixaram acampamento no local desde o início de julho. O texto também afirma que a realização da operação dependerá da autorização do titular da Segurança Pública. Com isso, o atual secretário Francisco Canindé de Araújo Silva deverá analisar os diversos aspectos e os métodos para a operação com o intuito de preservar o direito à vida e à dignidade humana dos envolvidos, que por vezes ficam desabrigados. O projeto Serasa Consumidor, que teve início em São Paulo e fica em Natal entre os dias 13 a 17 de agosto, pretende disseminar a educação financeira e possibilitar acesso a serviços de forma gratuita para a população. Entre os serviços estão consulta ao seu CPF, conhecer e entender sua pontuação de crédito e também ter acesso a negociações de dívidas atrasadas e negativas com empresas parceiras do Serasa Limpa Nome Online. E poderão sair de lá com o boleto de pagamento em mãos. Todos esses serviços estão disponíveis gratuitamente no site www.serasaconsumidor.com.br. O Serasa Itinerante acontecerá em Natal, na Praça Pedro Velho, em Petrópolis, das 8 às 18. O Ministério Público Federal apresentou um pedido liminar para que o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, IDEMA, não conceda licenças ambientais para empresas salineiras no Rio Grande do Norte funcionarem em áreas de preservação permanente. Conforme apurado, há indícios de que o IDEMA pretende conceder as licenças, já tendo manifestado intenção de consultar a Procuradoria-Geral do Estado, que pode subsidiar a decisão. A atual direção do Instituto também tem questionado supostas deficiências nos estudos do grupo de trabalho do SAL, que, contraditoriamente, é conduzido de maneira técnica pelos próprios servidores do órgão.
De acordo com a ação civil pública do MPF, o decreto 9.824/2019 se baseou em motivo falso, contraria princípios e coloca em risco o meio ambiente e as comunidades locais. Assinado em 4 de junho pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, o decreto concedeu o status de interesse social à atividade salineira, o que possibilita que as empresas sigam ocupando as áreas de preservação permanentes. De acordo com dados publicados pelo Sistema Único de Saúde, SUS, e pelo Atlas da Violência, o Rio Grande do Norte é o estado mais violento do país. Só em 2017 foram 62,8 mortes a cada 100 mil habitantes, o maior índice entre todos os estados do Brasil. Nos anos de 2006 a 2017, essa taxa cresceu 320%. Entre os jovens de 15 a 29 anos, os potiguares são os que mais morrem em crimes violentos, cerca de 152 a cada 100 mil habitantes, um crescimento de 482% desde o ano de 2006. No entanto, entre os meses de janeiro e julho de 2019, houve uma queda no número de homicídios, 31% em comparação com o mesmo período do ano passado. Há uma semana do encerramento da campanha de vacinação contra o sarampo, o estado de São Paulo convive com números que mostram que o surto da doença está longe de passar. Segundo os últimos dados divulgados, são quase 1.000 casos confirmados no estado, mais de 80% deles na capital paulista. Apenas para efeito de comparação, em todo o ano passado foram 4 casos confirmados. Neste posto de vacinação na Zona Norte de São Paulo, o movimento foi pequeno, apesar do surto de sarampo na capital paulista. O primeiro caso da doença este ano em São Paulo foi confirmado em maio. Em 3 meses, são quase 1.000. O surto continua em alta. Em 12 dias, o número de casos mais do que dobrou. São Paulo é um polo, né, econômico, né? E a gente recebe gente de todos os países, de outros estados, que trazem o vírus para cá. E de qualquer forma, a cobertura vacinal é muito baixa, né? Que, apesar dessa vacina ser uma vacina oferecida na rotina em todas as unidades de saúde para a população de 1 a 59 anos, a procura é muito pequena. O vírus do sarampo é transmitido pelo contato com uma pessoa infectada, como o da gripe, por exemplo. Só que é mais resistente, fica vivo por até 2 horas no ambiente externo, como num copo ou num telefone. A vacina protege a partir do 15º dia. A campanha de vacinação é voltada a bebês de 6 a 11 meses que vão tomar a primeira dose e também jovens de 15 a 29 anos. Essa faixa etária é a que tem mais pessoas com sarampo. Mas depois eu fico doente, aí é melhor se prevenir, melhor tomar vacina. A vacinação é a única forma de ficar bem protegido. Fiquei sabendo que tinha que tomar e eu nunca tomei. 45 anos, a primeira vez que tomo a vacina de sarampo. Para prevenir, né? Doença não é bom, né? Então tem que se prevenir delas, né? Doenças psíquicas são a terceira causa de afastamento de trabalhadores do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Por causa das atividades tão estressantes que essas pessoas exercem, o órgão decidiu criar um programa de apoio psicológico ao servidor, o Cuidando Quem Cuida. A Thaís é enfermeira e atuou por 10 anos como socorrista do SAMU. Ela diz que com o tempo foi ficando difícil lidar com a ansiedade e o estresse da profissão. Eu estava mais para baixo, mais triste, sem saber tomar decisões, estava um pouco perdida e me vi doente mesmo, me vi com depressão. As doenças psíquicas são a terceira causa de afastamento entre trabalhadores do SAMU no Distrito Federal. Por isso foi criado no ano passado o programa Cuidando de Quem Cuida, que oferece apoio psicológico aos profissionais da equipe. É um programa que tem a ideia de psicoeducar o servidor através de palestras, encaminhamentos para psicoterapia, para psiquiatra, orientações acerca de saúde por esse autocuidado.
Segundo especialistas, quem trabalha com urgência e emergência tem 5 vezes mais chances de adquirir um transtorno psíquico, como a síndrome de burnout, por exemplo. A doença é um estado de esgotamento físico e mental ligada à vida profissional. E nesses casos, tentar resolver o problema sozinho é muito difícil. A melhor saída é buscar ajuda. Quando começamos a mudar o jeito de lidar com o trabalho, as coisas ficam todas difíceis, mais pesadas, nossas cobranças e percepções de rendimento, de prazer no que estamos fazendo caem muito, vale a pena a gente procurar ajuda especializada sim. Segundo a Associação Internacional de Gestão de Estresse, 32% dos profissionais brasileiros sofrem com esse esgotamento do ambiente corporativo. Em maio deste ano, a síndrome foi incluída na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. O importante é a gente se enxergar, além de se enxergar como um profissional que precisa ajudar outro, a gente se enxergar como ser humano mesmo. De que somos frágeis e de que precisamos de ajuda, assim como qualquer outra pessoa. Um projeto aprovado essa semana no Senado cria um novo regime jurídico para os animais. Pelo texto, eles deixam de ser considerados como objetos e passam a ser sujeitos de direitos reconhecidos como natureza biológica e emocional, portanto, passíveis de sofrimento. As mudanças na lei do Código Civil podem dar aos animais defesa jurídica em caso de maus tratos. O projeto ainda precisa passar novamente pela Câmara dos Deputados. O que a gente vai mostrar agora está diretamente relacionado a esse tema: a prática comum de mutilar animais domésticos, cortando as orelhas e rabos. Nem todo mundo sabe, mas esse tipo de ato se enquadra como crime ambiental. As denúncias podem ser feitas diretamente para a polícia. Os suspeitos respondem por maus tratos, podendo pegar 3 meses a 1 ano de prisão, além do pagamento de uma multa. A Beluga, essa cachorrinha da raça Spitz alemão, passou por uma cirurgia para retirar as cordas vocais em um canil clandestino fechado após denúncia. Ela foi resgatada e desde agosto do ano passado vive sob os cuidados da Fernanda, que já notou algumas diferenças de comportamento. Ela fica o tempo todo ofegante, então assim, a impressão que eu tenho é que ela está sempre cansada. À noite, quando ela dorme, ela costuma roncar, dependendo da posição que ela fica. E a gente percebe que ela tem dificuldade enorme de ficar com a boca fechada. A retirada das cordas vocais normalmente é feita para evitar que os latidos incomodem o dono e os vizinhos. Outros procedimentos são feitos em animais com justificativas parecidas. Por exemplo, a retirada das garras dos gatos para impedir arranhões e danos a móveis. Alguns têm fins estéticos, como o corte de caudos e orelhas, e são tão corriqueiros que é difícil encontrar determinadas raças com as características naturais, como um pitbull ou doberman com a orelha dobrada, ou um pincher com a cauda grande. Segundo esta veterinária, as mutilações dificultam a vida do animal. Sem as garras, os gatos não têm como se defender e a cauda interfere no equilíbrio dos cachorros. Mas o maior risco está nas cirurgias feitas por pessoas sem qualificação. A maioria das vezes quem faz são clandestinos, são pessoas que não são veterinários, a grande maioria das vezes, então não tem conhecimento de anestesia, não tem conhecimento de cirurgia. Então o risco durante a cirurgia já é muito grande, anestesia principalmente, e tem o risco do pós-operatório também, infecções, sangramento, a orelha sangra bastante, então um risco de uma hemorragia é grande também. O que muita gente não sabe é que essas práticas adotadas como padrão estético de algumas raças são tratadas pela lei como mutilações e maus tratos e consideradas crimes ambientais. Também são proibidas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária desde 2008. Apesar de ser crime, é possível encontrar livremente na internet vídeos de criadores ensinando a fazer a conchectomia, que é o corte de orelhas. Foi o que aconteceu com este pitbull, também resgatado em um canil clandestino. Segundo esta advogada, é preciso conscientizar a população sobre o tema e punir os criminosos. Através da denúncia, nós podemos responsabilizar criminalmente, administrativamente e civilmente, seja um profissional veterinário, seja uma pessoa sem qualquer formação que esteja cometendo essa prática criminosa. Principalmente se a pessoa puder testemunhar, porque muitas vezes a polícia vai ao local, constata que os animais foram mutilados, mas não consegue chegar à autoria. É um procedimento que é para o dono, vai submeter um animal a uma cirurgia para o dono ter uma comodidade.
Se eu não gosto de latido, eu não tenho cachorro. Eu busco um outro animal de estimação que não faça barulho. Não faz sentido eu arrumar um cão e querer cortar a vocal dele. Eu acho isso um contrassenso enorme, uma falta de respeito. O Feliz News fica por aqui e te convidamos para acessar o nosso Instagram, o @TVFeliz. Até amanhã.